E aí, família, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Pode abaixar aqui o retorno, por favor. Estou me ouvindo demais. Bom, eu vou logo falar o tema de hoje. O tema da palavra é uma pergunta. Jesus era um X-Men? É uma pergunta. Essa pergunta, esse tema, ele provavelmente gerou ali uma curiosidade. E vocês provavelmente querem saber o que eu vou falar aqui agora. Só que essa pergunta é uma pergunta óbvia, que vocês obviamente sabem a resposta, que Jesus ele não era um X-Men. X-Men é algo da ficção, é um quadrinho, né? Quadrinho de heróis. Mas o que eu quero despertar com esse tema é a gente entender, então, o que tornava Jesus especial. Os X-Men, se eu me lembro, eles têm o gene X, que torna eles poderosos, criam superpoderes, e aí eles viram ali os mutantes, e alguns deles se tornam X-Men, que é a escola do professor Xavier. Jesus ele não tinha o gene X, porém, ele sim fazia coisas muito grandes. Você pode talvez estar pensando, pô, Estevão, mas o que tornava Jesus tão especial? Ele era Jesus. Por isso que ele é especial. Sim, tem essa parte também. Mas a gente vai entender aqui um outro ponto, que Jesus ele deixa muito claro para a gente durante a vida dele. Eu vou contar aqui algumas histórias, que são alguns dos feitos de Jesus, que são grandiosos. São feitos assim milagres muito interessantes. Eu não vou falar dos mais corriqueiros, dos mais comuns, tipo cura, ressurreição de alguém ou dele mesmo, né? Eu não vou falar dos mais comuns. Eu vou falar aqui de alguns episódios que foram raros. Alguns são muito conhecidos, são famosos, mas foram raros. Alguns aconteceram apenas uma ou duas vezes. A primeira aqui que eu vou falar é um bem famoso, que é a multiplicação. A multiplicação, ela aconteceu duas vezes. Teve a primeira multiplicação e a segunda multiplicação. A primeira multiplicação é aquela que é mais famosa, dos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus está ali pregando para a multidão, e aí a multidão tem fome, os discípulos chegam até ele para falar, e aí Jesus, vamos dispensar esse povo e tal. Jesus fala, dê de comer. Eles procuram lá, acham o garoto que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega aqueles pães e peixes e começa a multiplicar e distribuir para o povo. Ele organiza o povo em grupos e distribui para o povo. Depois, Jesus de novo multiplica os alimentos. Eu não lembro o que foi, não sei se foi pão também, eu não me lembro. Mas ele também multiplica os alimentos. Se você estiver lendo, se não me engano, Mateus, vai estar o título lá certinho. Primeira multiplicação, e aí depois, talvez um capítulo depois, vai estar escrito segunda multiplicação. Se não me engano, é em Mateus isso. Bom, aqui a gente vê Jesus fazendo um negócio muito doido. Onde dentro de um cesto, tem 5 pães e 2 peixes, mas ele vai tirando que não acaba mais. Vai tirando pão, vai tirando peixe que não acaba mais. E ali, numa linguagem de quadrinhos, eu não sei se alguém aqui gosta de quadrinhos, eu gosto muito, seria ali um poder de manipulação da realidade. Que não importa o que está acontecendo ali, Jesus ele tira o coelho da cartola. Ele vai tirando alimento dali, vai tirando pão, vai tirando peixe, até alimentar todo mundo e sobrou ainda. Depois, se você for ler lá, a Bíblia fala que sobrou. O segundo episódio também é muito famoso, que é Jesus andando sobre as águas, é logo em seguida. Jesus, ele multiplica os alimentos, dispensa a galera, ele fala para os discípulos, vão na frente, entra no barco, vão na frente, depois eu acompanho vocês. Jesus, ele queria ter um tempo sozinho. E aí ele tem o tempo dele e vai alcançar a galera que está no barco. E como é que ele vai? Vai andando. Ele vai andando sobre a água. Começa a caminhar, fazer um Cooper em cima da água. E aqui, eu não sei que poder é esse não, gente. Não sei se ele fica mais leve, eu não sei se a água fica sólida, mas ele andou. Aí eu não sei não.
Um outro episódio que aconteceu foi ele, numa pegada tipo Tempestade dos X-Men mesmo, controlando o clima, né? Ele manda os ventos parar, dá ordem para os ventos pararem, para a tempestade parar. E acontece. Ali os discípulos estão no barco, Jesus está dormindo, e uma tempestade está acontecendo. Ele acorda, vai lá fora e dá uma ordem para o tempo, para o clima, e aquilo tudo para. Eu tenho uma teoria que toda mãe tem esse poder. Toda mãe fala assim, ó, leva uma blusa. Pode estar o verão que for lá fora, vai ficar frio. Ou então guarda-chuva, leva um guarda-chuva. Pode estar o verão que for. Se a mãe falar, leva uma blusa ou leva o guarda-chuva, ela está exercendo esse poder aqui, ó. Tem um outro poder de mãe também, que é nunca errar o chinelo, né? A mãe tá com chinelo, moleque, não importa onde você tá, vai te acertar. Eu lembro uma vez lá, a gente morava aqui embaixo ainda, a minha casa, tinha garagem, e aí aqui do lado direito tinha um corredor que conectava o quintal com a garagem. E eu estava aqui atrás do quintal, minha mãe estava estendendo roupa, sei lá, fazendo o quê, e eu respondi a minha mãe. Na hora que eu respondi, eu vi que eu tinha feito, né, um negócio bem zoado, e saí correndo pro corredor. Falei, só entrar aqui, né, eu vou lá para a garagem. Na hora que eu entrei no corredor, estava correndo, senti o chinelo nas minhas costas. Falei, olhei para trás, minha mãe não estava lá. E o chinelo acertou minhas costas, velho. Ó, acho que é a manipulação da realidade. Mãe também tem isso. E um outro poder que aconteceu foi que Jesus, ele leu mentes. Jesus, ele leu umas mentes aí. A primeira vez que isso aconteceu foi na cura do paralítico. Também uma história muito famosa. Quando Jesus está pregando dentro de uma casa, eu acho, e aí tem um grupo de amigos que quer levar um outro amigo que é paralítico lá para dentro. Só que tinha uma galera e não dava para atravessar. O que eles fizeram? Foram pelo teto, abriu ali uma abertura e desceu o brother deles lá pelo teto. Jesus curou o cara. Só que, na verdade, o que Jesus fez, ele perdoou os pecados dele e falou assim, ó, os seus pecados estão perdoados. E aí a Bíblia fala que teve uma galera que começou a pensar consigo mesmo, quem é esse para perdoar o pecado dos outros? E aí Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, vai lá e cura o cara. Para provar que ele era o Messias e tinha poder para perdoar, ele fala, então levante, pegue sua maca, vai embora. Mas os caras não tinham falado nada, eles tinham pensado. Se você ler essa passagem na Almeida, fica um pouco mais claro do que na NVI. E uma outra vez que aconteceu isso, foi quando Jesus teve seus pés ungidos por uma mulher com muita ousadia, foi lá e ungiu os pés de Jesus. A Bíblia fala que o camarada que estava ali com ele, que era um rapaz que conhecia muito da lei, começou a ter alguns pensamentos de julgamento. E a Bíblia também fala, Jesus sabendo o que ele pensava, e aí ele responde. Ele fala que aquela mulher foi muito mais perdoada do que ele, né? Porque ela devia mais do que ele. A gente sabe a história do rei devedor, né? É dessa passagem. Mas Jesus, ele sabia o que passava na cabeça do camarada. Aqui é meio que um professor Xavier mesmo, né? Lendo mente da galera. Tem uns profetas aí que é assim. Teve um outro episódio também, que Jesus pagou de noturno. Ele desapareceu e foi para outro canto. Isso aqui está na história do caminho para Emaús. Fala ali que os dois discípulos, dois desviados, estavam indo embora. E Jesus vai lá e começa a acompanhar os caras, para tentar abrir o olho dos caras, né? Vamos voltar, estamos para o lugar errado. Fica a dica para quem está indo embora aí na pandemia, bora voltar. Fechou? E aí Jesus vai lá, e eles chegam num certo lugar, aqueles dois caras insistem para Jesus ficar, não, passa a noite aqui com a gente e tal. Jesus assenta à mesa, parte o pão, ia partir o pão. Os nossos olhos, o que aconteceu?
abriu o olho dos camaradas. Eles viram, esse é Jesus. Quando isso aconteceu, Jesus, ó, pum, sumiu. Não estava mais lá. Ele pagou de noturno, desapareceu, foi para outro canto. E teve um outro episódio que Jesus voou. E está em Atos capítulo 1. Quando ele dá a promessa, fica aqui em Jerusalém, espera o poder que vem do céu. Sejam testemunhas em Jerusalém. Depois vocês vão para outros lugares. Né? Termina de dar a promessa aí, sai voando para o céu. Os discípulos ficam olhando. Aparece um anjo e fala, o que vocês estão olhando para cima? Vai fazer o que ele mandou. E aqui eu coloquei aqui uma coletânea, então, de alguns feitos de Jesus que às vezes a gente não para pensar o quão grandioso é, porque, na verdade, alguns desses feitos não é nem a parte principal da história. Como a parte que ele lia a mente, o clímax da história foi outro. Foi a cura do paralítico. Foi a mulher, o ato da mulher foi o clímax daquilo. Né? E às vezes a gente não tem essa noção que, aconteceu. Mas então, o que Jesus tinha? Não era o gene X. O que ele tinha para realizar esses feitos? Se a gente for estudar os evangelhos, a gente percebe uma coisa, que é, Jesus só começou a realizar milagres depois de quando ele foi batizado nas águas e desceu sobre ele uma pomba que simbolizava o Espírito Santo. Então o Espírito Santo repousou sobre a cabeça de Jesus. Veio a voz do céu, esse é meu filho amado, a quem me comprazo. E aí então, no capítulo seguinte, dependendo do evangelho que você está lendo, logo em seguida fala que o Espírito de Deus guiou Jesus para o deserto. E aí então tem a história da tentação. Mas a partir dali, quem começou a guiar Jesus foi quem? O Espírito de Deus. O Espírito Santo. Então aqui a gente vê uma coisa que Jesus tinha, alguém que o capacitava para realizar tudo que ele realizou. Mas, Estevão, Jesus não era 100% Deus? Ele não poderia fazer? Poderia. Mas por alguma razão ele escolheu fazer só depois. Por alguma razão, a Bíblia não relata os feitos de Jesus antes disso. Tem um hiato aí que a gente não sabe como foi a adolescência de Jesus, por exemplo. A Bíblia relata, a partir desse ponto, muitos feitos, muitos milagres, depois que ele recebeu o Espírito Santo. E teve uma finalidade. A Bíblia fala em Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Então teve uma razão. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo por uma razão, para uma finalidade: pregar o Evangelho. Então, assim, é muito legal observar os milagres, é muito legal ouvir os testemunhos, mas tem um requisito aqui. A gente quer sim viver coisas muito grandes com Deus, a gente quer sim viver experiências muito grandes com o Espírito Santo, mas Ele vai nos ungir para isso aqui: pregar as boas novas. Eu não estou falando de subir no palco e pregar. Eu estou falando de ir para a rua e pregar. Ir para o seu trabalho, para o seu ambiente familiar, na sua casa, na sua escola, e pregar. Se você quer o Espírito Santo, Ele vai te ungir para isso. O Espírito Santo, Ele nos unge. O Espírito Santo está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Vamos ler um texto que está lá em Marcos, no capítulo 16. Me ocorreu agora esse texto. Mas é um texto bem famoso, tenho certeza que você já ouviu. Marcos 16, a partir do versículo 15. Jesus está dizendo: e disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esses sinais acompanharão os que crerem.
Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Isso aqui é Jesus falando sobre uma vida com Ele. Se você está comigo, você é meu discípulo, vai e prega o Evangelho. Não se preocupa com os sinais, não se preocupa com os milagres, não se preocupa com as maravilhas. Porque se você for e pregar, elas vão te acompanhar. Olha aqui, ó. Esses sinais acompanharão. Uma afirmação. Não tem um talvez, não tem um será. Vai pelo mundo todo, prega o Evangelho. Versículo 17. Esses sinais acompanharão os que crerem. Você crê? Então, se você for lá na sua casa e começar a pregar para a sua família, cara, não tenha medo de impor a mão sobre o teu pai e tua mãe, sobre o seu irmão, sobre os seus filhos e orar por uma dor de cabeça para ir embora. Porque se você está pregando o Evangelho, vai acontecer. Não é um talvez. Vai acontecer, cara. Se você tem fé, a gente viu duas coisas aqui. Espírito Santo e pregar o Evangelho. Duas coisas que Jesus tinha. Quem aqui aceitou Jesus no coração? Quem não aceitou, daqui a pouco a gente resolve isso. Mas quem já aceitou, o Espírito Santo passa a morar no seu coração, cara. Ele está com você. Vai na sua casa e prega. Que aí você já cumpre dois requisitos aqui. Eu tenho certeza que se vocês começarem a fazer isso, a gente vai começar a ouvir muitos testemunhos. A gente vai começar a ouvir muitas coisas acontecendo dentro da casa de vocês. Não estou nem falando de, eu fui fazer uma missão não sei aonde e vi tal coisa acontecer. Não, estou falando da sua casa, cara. De coisa acontecendo com você, com a sua família. Então nós somos ungidos para o propósito de pregar as boas novas que é Jesus Cristo. Amém? Eu quero ler um texto que está em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 21. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Então aqui tem mais um requisito. Algo que Jesus tinha, que é a santidade. Nós precisamos sim nos purificar. A gente precisa andar em purificação, em santidade. Essa parte é interessante porque Jesus, ele é o santo dos santos. Ele é santo. Para mim, talvez esse feito de santidade e de se permanecer santo durante a vida inteira seja o maior feito X-Men de Jesus. Porque não é fácil. A gente, às vezes, vê criancinha mentindo, às vezes, por algo inocente. Tipo, eu lembro uma vez que eu era pequeno, minha mãe estava com uma pera, uma maçã, colocou na geladeira e falou assim, essa maçã é minha, não come. Eu fui comer. E ela veio perguntar, quem comeu? Eu falei, não fui eu não. Era pequenininho, criança, mentindo. A gente cai no erro. A Bíblia fala que a gente comete coisas que a gente nem sabe. O Espírito Santo ele tá intercedendo pela gente. Então talvez esse feito de santidade seja o maior feito de Jesus, algo que a gente nunca vai conseguir. Então, Estevão, você está falando que a gente não vai conseguir viver essas coisas? Muito pelo contrário, porque, na verdade, Jesus ele abriu o caminho para isso. Jesus, quando ele morre na cruz, ele recebe todos os nossos pecados, o que a gente cometeu, e todos que a gente vai cometer, de toda a humanidade. Então, o meu erro de amanhã já está pago em Cristo. Está tudo pago e apagado. Vocês conseguem entender o quão forte é isso? Porém, nós temos que ter nosso posicionamento de receber isso. Não adianta, o pastor Marcos faz muito isso, ele sempre fala aqui, ó, minha carteira tem 50 conto, dezão, é seu.
Se o Dezão não levantar para pegar, nunca vai ser dele, apesar de eu ter dado para ele. Jesus já abriu um caminho de santidade. Tudo foi pago nele, na cruz. Mas se eu não tomar um posicionamento diário, de me rasgar na presença de Deus, falar, Senhor, me purifica, por favor, eu sou falho. Me santifica de novo essa manhã. Chegar à noite em casa, Pai, limpa qualquer coisa que eu fiz de errado. A gente tem um mau costume de pedir perdão só pelo erro que nós fazemos. Eu quero te convidar, passa a orar diariamente. Mesmo se você terminar o dia e falar, nossa, hoje terminei bem. Não fiz nada de errado. Ora. Pede para o Senhor te purificar de novo. Limpa, me limpa, Pai. Torna isso uma oração diária sua. Ele já abriu o acesso, o véu já foi rasgado, o corpo dele foi rasgado, para que nós tivéssemos acesso a tudo isso aqui. Jesus nos torna santos. Jesus nos torna santo. Tudo através do Espírito Santo dele. A Bíblia, ela fala da renovação da mente, em Romanos 12, 2. E aquele que renova a mente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A renovação da mente está totalmente ligada à santidade. Hoje em dia existe uma discussão muito falada sobre a graça barata. Onde eles pegam isso que eu acabei de falar, de que Jesus já perdoou todos os nossos pecados, tudo aquilo que a gente já vai cometer. Então, vivem de qualquer jeito. Cometendo erros, pecados, e sabendo que se chegarem diante de Deus e pedir perdão, se render e chorar, eles serão perdoados. Mas alguém que volta a cometer o mesmo erro, depois de se render e chorar, será que se arrependeu? Será que se rendeu de verdade? Será que esse posicionamento de vir pegar a carteira realmente foi verdadeiro? Eu me arrisco a dizer que isso também pode ser até um pecado, porque a pessoa está mentindo para si mesma. Pegou a carteira, mas não usou o dinheiro. Isso é muito forte. Não cai nesse erro. Renova a sua mente. Não pega esse pensamento de que tudo que eu vou fazer já está perdoado e viva uma vida de qualquer jeito. Não é assim. Viva uma vida rendida aos pés da cruz, como eu falei, diariamente se rendendo e pedindo a purificação de Deus. Isso vai te ajudar a você a renovar a sua mente e não cometer aquilo que você cometia ontem. Porque os seus costumes vão ser renovados. Vai ser costume você estar na presença de Deus. E quem está na presença de Deus não tem tempo para o pecado. Deus, ele não se mistura com o pecado. Por isso que o Espírito Santo agia e fluía através de Jesus. Então, se você quer ter experiências como essa, se você quer que o Espírito Santo haja e flua através de você, se mantenha santo e renove a sua mente. Amém? Texto de Atos, capítulo 10, versículo 38. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e com ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Jesus começou a fazer milagre só depois que o Espírito Santo veio sobre ele, que a pomba desceu sobre ele. E esse texto fala que Jesus andava por toda parte, porque foi ungido por Deus, e Deus estava com ele. Isso daqui eu vejo que é uma chave muito grande. Por quê? Jesus, eu tenho certeza, ele era 100% Deus, ele era homem. Mas ele escolheu
agir apenas depois da vinda do Espírito para mostrar algo, para me mostrar algo, que é você como homem também pode fazer. Eu como homem fiz. Você como homem também pode fazer. Você como homem pode entregar a sua vida a Deus, a Jesus. Receber o Espírito Santo. Pregar o Evangelho. Se permanecer puro. E viver coisas maiores. Jesus, ele deixa a promessa, fala, vocês vão viver coisas maiores das que eu fiz. Mas aí eu faço uma outra pergunta. Vocês têm vivido coisas maiores? Se você tem vivido coisas maiores, eu quero ouvir, sinceramente. Eu amo ouvir. E a gente precisa ouvir. Porque o testemunho, ele nos inspira. E se você está vivendo isso, cara, libera. Fala na sua célula. Fala no seu discipulado. Usa isso para instigar quem anda junto com você. Porque o Espírito que está em você, ele é um rio que flui água viva direto do seu coração para as pessoas. Você é um rio que flui vida para todo mundo que está ao seu redor. Não retenha a sua vida com Deus. Pelo contrário, deixa fluir para os outros. A Bíblia fala sobre escritos que nós temos no nosso coração, escritos de justiça no nosso coração. É como se Deus estivesse escrevendo algo no nosso coração. E a Bíblia fala que nosso coração é como um rio de água viva. Então, cara, o seu coração tem uma história para contar. Você é um testemunho ambulante. Entregou sua vida a Jesus. Recebeu o Espírito. Fala sobre Ele. Conta o que Ele tem feito em você. Eu acho muito interessante a história da mulher samaritana. Porque está lá em João capítulo 4 ou 5. Ela encontra com Jesus no poço. Jesus tem um diálogo muito grande com ela. E aí ele dá uma cartada final. Ele fala, eu sou o Messias. Assim que ele fala, eu sou o Messias, ela não tem mais argumento. Ela não fala mais nada. Ela simplesmente larga tudo que ela tinha e volta para a cidade. Só que ela volta para a cidade contando o que tinha acabado de acontecer. É mais ou menos, a fala que está na Bíblia, mais ou menos assim, venham ver este homem que encontrei, disse tudo o que eu tenho vivido. Talvez ele seja o Messias, venham ver. Talvez não seja com essas palavras exatamente, mas é mais ou menos isso. Venham ver. Cara, o que Jesus tem feito na sua vida? Quando você fala com alguém, e você vai apresentar esse cara que você conheceu, que te deu a água da vida, o que você fala? Vem ver esse cara que eu conheci. Ele fez isso, isso e isso por mim. Ele mostrou quem eu sou. Ele curou uma doença. Ele, sei lá, revelou, se mostrou para mim em sonho. O que você tem para contar? Pensa bem. Busca essa história. A sua história pessoal com Jesus. Ela vai lá e conta. A Bíblia fala que naquele dia muitos samaritanos se converteu por conta dessa mulher. Uma mulher que tinha acabado de se converter. Uma mulher que tinha acabado de beber da água da vida, no mesmo dia foi usada para converter muitos da cidade dela. E aqui eu vejo quão importante é a pregação do Evangelho. E como coisas muito grandiosas vão acontecer quando nós começarmos a pregar. A promessa é, coisas maiores farão. Você crê nessa mensagem? Quero pedir para você fechar o olho. Se o Wesley puder vir tocar um violão aqui para a gente.
Santo Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra, obrigado por cada um que está aqui, por cada um que ouviu. Obrigado porque aquilo que tornou o Senhor tão especial é aquilo que o Senhor enviou para estar com a gente. Jesus, ele fala, é melhor que eu vá, porque o Consolador virá. Tenta imaginar isso comigo. Imagina a reação, tenta imaginar o que os discípulos estavam sentindo nesse momento. Jesus, ele chega para cada um dos discípulos, pede para eles abandonarem tudo. Para Pedro, ele ainda até muda o nome de Pedro. Ele faz Pedro viver longe da esposa. Uma vida de andarilho. E aí do nada ele chega, eu vou embora. E é melhor que eu vá embora. Imagina a frustração que talvez os discípulos estavam sentindo naquele momento. Talvez Pedro estava pensando, como assim é melhor que você vá embora? Você acabou de ressuscitar e você vai sair voando aí para enviar outro? Quem é esse outro? Você mudou meu nome, eu saí da minha casa, deixei minha profissão, deixei minha esposa para andar com você e você vai embora? Mas Jesus fala, é melhor que eu vá, porque o Consolador virá. E é o Consolador que vai fazer vocês chegarem à estatura do varão perfeito, com glória após glória, renovando a mente de vocês. É o Consolador que vai interceder por vocês. Aquele que desceu sobre a minha cabeça em forma de pomba, ele vai vir e entrar no seu coração. Ele vai vir e vai te dar o segundo batismo, um batismo com fogo e no Espírito. Ele vai vir te capacitar para toda boa obra. E através dele, vocês farão coisas maiores das que eu fiz. Através do Consolador, vocês farão coisas maiores. E aí Jesus sobe. Jesus vai embora. Jesus vai embora. Mas chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa a qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Conforme o Espírito os capacitava. Espírito Santo, nós te invocamos aqui nesse lugar, Pai, para encher essa sala, para encher essa casa, Pai,
como o som forte de um vento impetuoso, Deus. E, Senhor, cai sobre nós, Pai. Cai sobre cada um aqui, Espírito Santo de Deus, como fogo, Deus, repousando sobre a cabeça de cada um aqui, Pai. E capacita essa igreja, Deus. Levanta essa igreja, Pai. Senhor, para ser capacitada, Senhor, e realizar toda a boa obra que o Senhor nos propõe, Espírito Santo de Deus. Nós te chamamos, Pai. Vem, Pai, se faz real, se faz presente, Deus. Traz a sua realidade para esse lugar, a sua realidade para essa casa, a sua realidade para a nossa casa, o nosso lar, a nossa família, através de nós. Flua através de nós, o nosso coração, Pai. Que flua rios de água viva por onde nós caminharmos. Senhor, que Jandira e toda a região, Pai, quando nós estivermos caminhando sobre essas ruas, que seja o Senhor caminhando, Pai, que seja o Teu Espírito caminhando, Deus, através de nós, Pai, porque é o Senhor quem nos capacita, é o Senhor quem nos santifica, Pai, é o Senhor quem nos dá o poder, Pai, nos dá a autoridade. Então o Espírito Santo nos dá essa dependência, Pai, nos dá a dependência do Teu Espírito, Deus, nos revela, Pai, o quão é importante nos entregarmos diariamente, nos rendermos diariamente na Tua presença, aos Teus pés, Pai, e renova a nossa mente, Deus, para que possamos viver, Pai, glória após glória, glória maior que a glória passada, Deus, que a glória de amanhã seja maior que a glória de hoje, Pai, que a glória de hoje seja maior que a glória de ontem, Pai. Nos dá experiências no Teu Espírito, Deus, mas nos dá vontade de pregar aquilo que o Senhor faz em nossa vida, Senhor, testemunhar aquilo que o Senhor tem feito em nossa vida, Pai. Pregar, Pai, a sinceridade e simplicidade que é o Evangelho, a boa nova, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós, Deus. Senhor, tira, Pai, todo pensamento contrário a isso, Deus, de incapacidade, Pai. Porque é o Teu Espírito que nos capacita para isso, Deus. E Jesus é o testemunho fiel, Pai. E é Jesus quem faz a boa obra em nós. E já morreu por nós, já está feito. Irmão, se um dia você pensou, não tenho o que eu contar para ninguém, porque eu nunca vivi nada, Jesus já morreu por você, e esse é o maior testemunho que você pode contar, cara. Se um dia você já pensou, eu nunca me desviei, eu nunca saí da igreja, o que é que eu vou contar para alguém? A vida com Cristo é o maior testemunho que você pode contar. Espírito Santo, levanta aqui, Deus, aqueles que vão ter o ímpeto como um fogo cerrado nos ossos, assim como o profeta declarava, eu tenho um fogo cerrado em meus ossos. Pai, nos impulsionando para pregar a boa nova. Ah, Deus Santo, Deus. De olhos fechados, eu quero perguntar aqui, não precisa nem acender a luz, eu consigo ver. Se tem alguém que não entregou a vida para Cristo aqui, se você quer entregar a sua vida para Cristo, receber o Consolador e viver coisas grandiosas, levanta a sua mão. Se você quer receber Jesus no seu coração, receber o Espírito, o mesmo Espírito que estava em Jesus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e viver coisas grandes, levanta a sua mão. Eu não sei na live se tem alguém falando, mas eu vou fazer oração, e você aí na sua casa, você que está aqui, que levantou a mão, pode repetir comigo. Jesus Cristo, eu quero entregar a minha vida a Ti. Quero abrir o meu coração para o Consolador entrar. Eu reconheço que Você é Senhor e Salvador da minha vida. E que a vida contigo é melhor do que qualquer coisa que o mundo possa me oferecer. Então eu entrego minha vida ao Senhor, da mesma forma que o Senhor entregou a sua vida por mim. Em seu nome, Pai, eu oro e te agradeço. Amém. A salvação é só o começo, meu irmão. A salvação é só o começo. Jesus, Ele tem uma vida grande para você.
Alguns podem pensar que isso é conversa de igreja. Mas, pelo meu testemunho, pelas coisas que eu pessoalmente vivi, eu afirmo: Deus tem coisas grandiosas para a sua vida. Entregar minha vida para Jesus foi a melhor coisa que eu fiz. Foi em 2014. Cresci nessa igreja, mas chegou um momento que eu pensei: eu preciso tomar a minha decisão. E eu entreguei. A partir daquele dia, minha vida nunca mais foi a mesma. E eu vivi coisas grandiosas como as que eu contei para vocês aqui. Vi milagres, vi cura, vi osso arrumar na minha frente, cego enxergar na minha frente. Mas antes eu entreguei minha vida para Cristo, recebi o Espírito Santo e vivi uns negócios doidos. E eu quero te convidar a fazer o mesmo. Amém? Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai eterno, as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, a Igreja Evangélica Presbiteriana em Jandira, sobre todo o povo, espalhado entre as nações, hoje e sempre. Amém.